Bem-vindos a mais esta reflexão. Nós vivemos segundo que maneira de pensar? A maneira natural? As nossas preocupações são preocupações segundo a perspectiva natural? Ou nós vivemos segundo os valores eternos do reino de Deus? Nós pensamos de forma espiritual? Nós temos como modelo Cristo na nossa maneira de pensar e de viver. Esta é a questão que a gente precisa refletir. Diante de ameaças para aquilo que seja o status quo, ou seja, a nossa realidade, o que temos, o que possuímos, nós enfrentamos como uma ameaça a nós mesmos, a nossa posição? Ou o que nós fazemos é lutar por aquilo que seja a vontade de Deus, expressar a vontade de Deus, revelar a vontade de Deus neste mundo? Jesus viveu essa situação com relação aos religiosos, e os religiosos de sua época se preocuparam com a preservação daquilo que tinham e o medo de perder o que possuíam. Diz assim lá em João 11, 45 até o 48, situação vivida pelos religiosos, comentada e discutida, logo após Jesus ter ressuscitado a Lázaro. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Outros, porém, foram até os fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: O que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. O que eles estavam preocupados com o que Jesus fazia? Não. Eles estavam preocupados com a perspectiva de perder a autoridade, o poder que tinham diante da nação e do Império Romano. Esta era a preocupação. Eles não estavam preocupados com outra coisa, nem em conhecer e saber sobre o Cristo que ali estava no meio deles, sobre Jesus, sua vida, origem e por que ele fazia aquilo. Sabemos que muitos religiosos creram em Jesus, mas nem todos, porque muitos insistiram na maneira de pensar e de viver do mundo. Assim, talvez estejamos nós fazendo. Em vez de preocuparmos com a vontade de Deus, com o querer de Deus, com a obra que Deus está realizando, nós nos preocupamos com a perspectiva de perder alguma coisa. O que é isto? Preocupação natural, ou seja, segundo a forma de pensar do mundo. Somos chamados para revermos os nossos posicionamentos, a nossa maneira de pensar e de viver, de maneira que a gente ande neste mundo como Cristo, que tenhamos nele o modelo, que tenhamos nele o exemplo do que fazer, do que buscar. O nosso foco não pode ser a maneira de pensar deste mundo, nem vivermos na perspectiva do mundo, mas devemos buscar o conhecimento do Pai, da sua vontade, para sermos instrumento de justiça, expressão de graça e do revelar do seu amor. Nós precisamos entender que somos chamados para vivermos o reino de Deus, para andarmos neste mundo como seus filhos, revelando a sua natureza, revelando a sua vontade. O nosso foco deve ser a vontade do Pai, o revelar o seu querer e a sua vontade. Não viver na perspectiva natural e nem nos preocuparmos com as coisas desta vida. Que a gente possa ter todo o entendimento acerca da vontade de Deus, que a gente possa buscar de todo o coração conhecer essa vontade, não no sentido do que é para fazer, mas a motivação, a maneira de viver, a maneira de fazer as coisas, a maneira de nos relacionarmos e como nós devemos cumprir essa vontade no mundo, seguindo o exemplo de Cristo, o modelo de Cristo. Que a gente entenda
que a gente busque de todo o coração a vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.